há muitos séculos, em uma terra árida e distante. O povo de Deus, conhecido como Hebreus, sofria nas garras de uma cruel opressão. Eles estavam no Egito, uma terra que costumava ser sua casa, mas que agora era um local de sofrimento e cativeiro. A chegada dos hebreus no Egito aconteceu no mesmo momento em que a região estava sob domínio dos Ixos, povo que também tinha origens semitas. Com a retomada do controle territorial, os egípcios escravizaram os hebreus. Como os israelitas eram próximos aos Ixos, ambos foram considerados inimigos pelo faraó. Tudo começou quando um novo faraó subiu ao trono do Egito. Esse faraó, temendo o crescimento e a influência dos hebreus, começou a impor sobre eles um jugo pesado de escravidão. Os hebreus foram forçados a trabalhar incansavelmente na construção de cidades e monumentos para o faraó, sem receber qualquer pagamento por seus esforços. Foram 400 infindáveis anos. Os israelitas tiveram de vagar esse tempo todo como punição. Deus ficou bravo, porque alguns murmuravam contra ele, e decidiu que todos ali, com raras exceções, deveriam morrer antes de entrar na Terra Prometida. Apesar das dificuldades e da opressão, o povo de Deus não perdeu a esperança. Eles mantiveram viva a chama da fé, acreditando nas promessas feitas a seus ancestrais de uma terra que lhes seria dada e de serem abençoados por Deus. Eles oravam, clamavam a Deus por libertação e contavam histórias de suas origens, lembrando a si mesmos de quem eram e de sua herança. Deus ouviu as orações do povo hebreu e decidiu intervir. Escolheu um homem chamado Moisés como seu mensageiro e líder. Moisés, filho de Joquebede e Anrão, da tribo de Levi, nasceu no Egito, na época em que o faraó determinou que fossem executados os filhos homens dos hebreus. Moisés foi escondido por 3 meses e depois, quando não pôde mais escondê-lo, sua mãe o colocou em uma cesta de papiro e a escondeu entre os juncos na margem do rio Nilo, enquanto de longe a irmã dele tudo observava. A criança foi resgatada por uma filha do faraó Ramsés II, que tomava banho no rio. A irmã do menino se ofereceu para conseguir uma ama de leite. Assim, ele foi amamentado pela própria mãe. Depois de crescido, o menino foi entregue de volta à filha do faraó. Ela lhe deu o nome de Moisés, o educou como nobre em ambiente palaciano. Moisés não achava justo o tratamento dos egípcios com seu povo hebreu, povo este que era mantido escravo. Ele nunca esqueceu suas raízes e, em um encontro misterioso no Monte Horebe, que é também chamado de Monte Sinai, Deus incendiou uma sarça com sua presença para que Moisés ouvisse sua voz. E nessa sarça ardente, recebeu de Deus a missão de libertar seu povo. Com um cajado na mão e a promessa de Deus em seu coração, Moisés confrontou o faraó e pediu a libertação dos hebreus. No entanto, o coração do faraó estava endurecido e ele recusou repetidamente. Em resposta, Deus enviou uma série de pragas sobre o Egito. Sangue nas águas do rio Nilo. Toda a água do rio Nilo, justamente a fonte que abastecia a população, os animais e as plantações, foi transformada em sangue. Chão coberto por rãs. Uma quantidade incalculável de rãs começou a sair de todos os lugares, ocupando cada centímetro do chão. Homens e animais infestados de piolhos. A terceira praga foi a infestação de piolhos em homens e animais, um problema bem complicado para a época, já que eram poucas as alternativas de combatê-los. O dia virou noite por causa das moscas. Como as moscas causam incômodo e transmitem doenças, Deus atacou a saúde e o conforto dos egípcios, entretanto, poupou os hebreus. Morte dos outros animais. Por causa da quarta praga, Ramsés II aceitou libertar os hebreus.
Mas ao perceber que a praga foi finalizada, decidiu voltar atrás. Foi assim que ocorreu a praga que matou muitos animais. O Egito pereceu de fome. Muitas pessoas, já afetadas pelas outras pragas, não suportaram. Úlceras e chagas. Deus ordenou que Moisés e Arão, seu irmão, enchessem as mãos de cinzas e as jogassem aos céus. Assim que cumpriram a ordem do Senhor, as cinzas se transformaram em úlceras e chagas que afetaram todos os seres vivos restantes, inclusive os egípcios. Pedras caem do céu e destroem as plantações. Deus não poupou os egípcios e ordenou que Moisés estendesse seu cajado por todo e qualquer espaço não habitado pelos hebreus. Assim, surgiu uma chuva de pedras, responsável pela destruição das plantações. Nuvem de gafanhotos. A chuva de pedras destruiu as plantações, mas o que tinha sobrado não era páreo para uma nuvem de gafanhotos. 3 dias no escuro. Foram 3 noites nessa calamidade. Uma escuridão total fez com que o sol se apagasse, deixando os egípcios em pânico. A última praga. Os primogênitos morrem. A Bíblia conta que só ficaram de fora do castigo divino os primogênitos das famílias que passaram sangue de cordeiro nos batentes das portas. Todo primogênito egípcio pereceu, causando assim o golpe de misericórdia nos egípcios. Como as mortes foram o ápice da comoção do povo egípcio, Ramsés II decidiu libertar os hebreus para que partissem rumo à terra prometida. Finalmente, após a 10ª praga, na qual o primogênito de cada família egípcia pereceu, o faraó concordou em deixar os hebreus partirem. Eles fugiram apressadamente do Egito, levando consigo apenas o que podiam carregar. O êxodo havia começado. A jornada do povo de Deus no Egito não foi fácil, mas era apenas o começo. Os hebreus ainda tinham um deserto ardente em sua frente antes de chegar à terra prometida. Muitas lutas no caminho ainda os aguardavam. E cabe a mim, Moisés, o escolhido do Deus Altíssimo, liderar seu povo rumo a Canaã.